A paz do Senhor Jesus para todos, um ótimo dia, uma quarta-feira abençoada, começando mais um dia o nosso Momento Bíblia. Que Deus abençoe nosso dia, nosso trabalho, família, lar, projetos e sonhos em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos e irmãs, hoje no nosso Momento Bíblia vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Palavra de Deus nos diz no capítulo 6 de Mateus, versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 8, onde a Palavra do Senhor nos diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe onde que tendes necessidades antes que lhe peçais. Repetindo, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe onde que tendes necessidades antes que lhe peçais. Aqui um texto muito libertador para a nossa vida, amados irmãos e irmãs, onde o Senhor nos diz que não devemos se assemelhar a eles. Porque Deus, queridos, Ele já sabe, antes que nós pedimos, Deus já sabe do que nós temos necessidade. Então nós não temos que viver uma vida querendo se comparar a alguém, querendo se assemelhar a alguém. Não. Você tem que ter sua própria identidade. Você é uma pessoa que, como outra pessoa que você às vezes quer se assemelhar, tem defeitos e qualidades. E muitas das vezes você não sabe o valor que você tem, e você busca só valorizar o outro, só olhar para o outro, buscar se assemelhar. E às vezes você nem imagina, nem pensa, nem sabe. Mas às vezes aquela pessoa que você busca se assemelhar a ela, aquela pessoa admira muita coisa mais em você do que você nela. E você nem imagina. Então isso significa o quê? Às vezes os outros estão dando mais valor para você mesmo do que você mesmo valorizando a ti mesmo. Então você precisa se valorizar. Saber o que Cristo faz na sua vida e saber que Deus sabe o que você precisamos. Nós não precisamos querer se comparar a ninguém. A única pessoa que nós devemos querer imitar é a Cristo. E nós podemos querer imitar outras pessoas, mas os atos delas que glorificam a Cristo. Mas eu já passei isso na minha vida, querer me assemelhar a alguém. Isso é o que faz muita gente perder nossos princípios e valores. Eu andei por muitos anos uma vida que só queria saber de farra, vivendo uma vida que não era para mim, porque eu queria me assemelhar àqueles amigos que eu achava que eram meus amigos. Eu queria fazer parte da turma, eu queria estar visível como eles. Então eu queria se assemelhar a eles e fazer parte do sistema deles, então eu buscava me assemelhar a eles. Mas só que eu tinha meu valor, mas eu não me valorizava. Eu estava me perdendo. E isso foi quebrando os princípios de Deus na minha vida, até que eu me afastei a um certo ponto de que eu cheguei a ponto de perecer. Se não fosse Cristo ter me encontrado quando eu estava perdido, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Eu já estaria morto no inferno há muito tempo. Mas Cristo é misericordioso e Cristo nos mostra que nós temos valor. Todo ser humano tem qualidade e tem defeitos, queridos. Nós temos valor, nós somos seres humanos falhos, miseráveis, pecadores, mas nós temos um valor, e principalmente um valor para Deus. Deus abomina nossas práticas pecaminosas, sejamos evangélicos, sejamos católicos, sejamos que se religião for, que o evangelho não é religião, como eu já falei, mas você de que igreja for, mas Cristo ama a nossa alma, então nós temos um valor para Cristo. Se nós não tivéssemos um valor para o Senhor não tinha morrido na cruz por nós. Primeiro, Ele morreu porque Ele nos ama, porque Ele é amoroso. Segundo, porque Ele valoriza a nossa alma. Então, isso quer dizer que a nossa alma tem valor para Cristo. Você acha que alguém vai valorizar algo que não é importante? Você é importante para Deus. Deus não quer que você fique se assemelhando a ninguém. Deus quer unicamente e exclusivamente que você olhe para Ele e busque se assemelhar a Cristo. Esse sim é sem falha, sem dúvidas. Esse sim nós devemos se assemelhar. Esse sim nós devemos imitar. Então nós temos que imitar a Cristo e onde passar sermos luz. Sermos influência para as pessoas. Não devemos estar querendo se assemelhar a ninguém. Você pode ter uma pessoa como referência, admirar uma pessoa, pode, mas você não pode querer se assemelhar, porque aquela pessoa ela tem um jeito único dela, mesmo com aquelas qualidades que você agrega dela para a sua vida, que você admira, que torna ela referência para você, mas ela tem o jeito dela, e você pode ter as qualidades que tiver, mas você tem o seu jeito único também. Cada pessoa tem seu jeito e cada jeito tem seu valor. Então não devemos se assemelhar a ninguém, porque Deus sabe o que eu e você temos necessidade antes de pedirmos.
Por isso que também o texto nos leva a ter um relacionamento de intimidade com Cristo. Muitas das vezes nós temos falado com nossas esposas, nossos filhos, o esposo, com as pessoas, com um amigo do trabalho, com o irmão, mas não temos abrido o coração para Cristo. Ele diz aqui que Deus já sabe o que nós temos necessidade antes de pedir. Queridos, talvez um amigo, uma pessoa, quando a gente abre o coração, ela possa te ajudar, mas que tem prazo de validade. Ela está com uma palavra de conforto, te ajuda com algum envolvimento material, uma ajuda financeira, mas só Cristo que vai suprir a tua necessidade, suprir a tua sede e a tua fome, para que tu não volte a ter sede e a ter fome, porque é eterno. Isso aqui é uma linguagem espiritual, nós estamos falando agora de coisas espirituais. É preciso ter intimidade para entender isso e viver isso. Nós precisamos abrir o coração para Cristo, falar mais com Cristo. Já parou para pensar quanto tempo passamos no celular do nosso dia? Mas não queremos passar 10 minutos do dia? Conheço pessoas como eu, já durante a caminhada, eu orava meia hora, eu não consigo mais. Ore 5 minutos. Ore 5 minutos de manhã, ore 5 minutos à tarde. Comece a fazer isso um hábito da sua vida, que daqui a pouco isso vai fazer parte da sua rotina. E naturalmente você vai aumentar o tempo de intimidade e oração com o Senhor. Que isso é fundamental para a nossa vida. Se o ser humano, sendo mal, já pode oferecer algo de bom, quem dirá a Deus, que é santo, sem pecado? Medite nisso. Então não vamos se assemelhar a ninguém, vamos somente a Cristo e sabermos que devemos ter intimidade com o Senhor, porque Ele já sabe o que nós temos necessidade antes de pedir. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pensando ou pedimos, conforme o seu poder que nós opera. A Ele toda honra, toda glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe nosso dia, nossa família, e que tenha uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus.